Rapaziada, o Mauro César Pereira teve lá no Charla Podcast e expôs o que pensa sobre o Neto, lá da Band. Se liga só o que ele disse. Antes de ontem eu gravei um vídeo, teve o Fla-Flu, e aí foi até o paparazzo rubro-negro na coletiva, perguntou as declarações do Neto, né, lá na TV Bandeirantes. E aí o Felipe Luiz respondeu. E aí eu fui ver o vídeo do Neto, eu não tinha visto. Aí o Neto pergunta se o Flamengo teve goleiros pretos, né? Eu falei, claro que teve. Aí eu falei, cara, eu vou responder isso aqui no vídeo também. Eu faço sempre um vídeo depois dos jogos, né? Faço a live e faço um vídeo. Até para esclarecer. Aí no vídeo eu lembro de vários goleiros, né? Aí falo do Hélio dos Anjos, foi goleiro do Flamengo. Falo do Bruno, falo do Felipe, que veio do Corinthians. Né? E falo de vários. E contextualizo a situação do Hugo Souza. Por que ele não fica no Flamengo? Ele não tinha ambiente do Flamengo, porque ele falhou muitas vezes. Inúmeras vezes. Não, e ele teve aqui com a gente, você viu a entrevista dele já um pouco antes de ele assinar com o Corinthians. Ele voltou do Chaves. Ele reconhecendo os erros dele. Sim. E o que hoje ele é mais preparado. Ele buscou um staff e tudo mais, se aparelhou, porque antes, na hora que ele sobe, ele falou, subiu a cabeça, mas eu era o esteio da minha família, enfim, ele explica o porquê. Ele não jogaria mais no Flamengo. Ele vai ficar encostado, porque ele sai do Flamengo, ele vai para o Chaves, né? Ele não consegue se destacar, tanto que nenhum clube português se interessou por ele, ele não tinha muito valor de mercado. Acho até que o Flamengo poderia arrumar um pouquinho mais de dinheiro na venda dele, mas não era muito mais do que aquilo, não. Ele aparece no jogo contra o Benfica, né? Que ele pega 3 pênaltis. Sim. O do Di Maria. É o grande jogo dele. Exato, mas mesmo assim você vê nenhum clube de média de Portugal contratou, ele voltou pro Flamengo. Então, assim, o Hugo, as pessoas têm que respeitar, desejar sorte pro rapaz. O rubro-negro tem que esquecer o Hugo, deixa o Hugo viver a vida. E o corintiano tem que parar com essa história. Aí o Neto fala que o Flamengo não sacaneou ele. Na verdade, não tinha mais clima. E ele se encontrou em outro clube, que bom pra ele. Aí você tem o Renato Abreu. Eu acho ele um goleiraço. O Corinthians não queria mais o Renato Abreu. E o Renato Abreu foi um jogador super importante no Flamengo e vestiu a camisa, virou o Urubu Rei, a torcida adorava ele. E isso acontece no futebol. Aí, quando eu faço o vídeo, eu falo o que eu penso sobre o Neto. Eu me dou bem com o Neto. Todas as vezes que eu encontrei, sempre me tratou bem. Acho o Neto um cara divertido, gente boa. Mas ele cede. Né? Não acho o Neto uma má pessoa, tá? Mas ele se excede, ele se descontrola. O Felipe foi muito feliz na coletiva. Quando ele fala o Neto, fala muitas horas. Então, uma hora ele vai errar. É por aí. E falei, ele se excedeu. E aí eu respondi a pergunta mostrando vários goleiros. Aí veio os comentários no meu canal. A maioria entendeu. Mas o outro, você está passando pano, que não sei o quê. Sabe por quê? O cara queria que eu xingasse o Neto. Ele quer que eu abaixaria. Eu não vou ficar fazendo, mas ele ofendeu o Flamengo tem que processar. Aí é o problema do Flamengo, não é meu? Se tem que processar, o Flamengo vai processar. Aí é problema do Flamengo. Você não cabe a mim como jornalista, você tem que fazer isso, o Flamengo tem que fazer aquilo. Eu não estou aqui para representar o Flamengo. Lógico. Apenas dei a informação. Mas a galera espera isso. É que a pessoa espera isso. De mim, de você. As pessoas querem que você tenha sempre um conflito com alguém. Mas você, se fosse fulano, você não fala por mim, você não tem procuração para falar o que eu faria se fosse fulano. Né? Aí é basicamente isso. Você discordou do que o Neto falou. Sim. E é isso. Você não passou a odiar o Neto. Eu só procurei fazer isso com o mínimo de educação, de elegância, né? Porque não, Neto, você foi no programa dele já vez. Cara, realmente o Neto foi muito infeliz nessa declaração e deveria se retratar, coisa que, pelo menos eu ainda desconheço. Eu encontrei com ele na Bandeirantes, na ESPN, quando ele esteve lá, quando eu trabalhava lá. Na Copa de 2010, eu cansava de encontrar com ele, que a gente saía do centro de imprensa lá, do IBC, do mesmo horário, mais ou menos, né? Eles pegavam as vans ali para ir embora e quase todo dia eu saía do mesmo horário que eles vinham conversando. E ele é louco, né? Ele falava cada loucura, morria de rir. Não, né? Mas ele se excedeu, sim. Se excedeu muito, sem dúvida alguma. Sempre faço questão de falar aqui do Neto nos bastidores, mano. Porque eu trabalhei na Band um tempo, na Band do Rio, hein? E era muito falado quanto ele ajudava a galera se nega, tá precisando de uma grana, sei que. Eu também já ouvi dessas histórias que eu falei, não é uma pessoa. Histórias. Não, o Neto é um cara coração. Ele é uma pessoa boa, mas ele se excede. Ele se excedeu. O Gilson Ricardo cansava de dizer, quando o Gilson era apaixonado pela mãe, quando ele perdeu a mãe dele e tudo mais, como é que o Neto, perder a mãe, eu sei como é que foi isso, tudo mais, blá, blá. Só que ele também, o Neto, fica aqui também. É aquilo, como o Felipe é perfeito, Felipe. O programa do Neto é gigantesco, ele tem uma audiência tremenda. Gigante, mano. Ele aborda todos os assuntos. Outro cara que, assim como o Mauro entendeu o movimento de YouTube, né? Assim, o cara, tá ali a audiência, né? E ele, muitas horas falando e ele sabe também que... O Neto também sabe que falar do Flamengo da Claro, ele sabe. Parecido com o Milton Neves. Claro. Ele vai lá e dá aquela cutucadinha de problema que sabe que vai vir todos os flamenguistas.
Você pode conferir aí, ó. Eu vou mostrar para vocês alguns que eu lembrei assim, rapidamente, tá? Nem precisei fazer muita força, eu lembrei dos goleiros pretos do Flamengo. Que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Como, por exemplo, tá vendo esse aqui dando esse salto, bela defesa? Esse é o Birajara Alcântara. O Birajara Alcântara, ele era um goleiro muito controverso até, né? Goleiro do Flamengo no começo dos anos 70. Esse que está atrás dele aqui é o Paraguaio Reis, um dos maiores zagueiros da história do Flamengo, o Reis, que morreu até de leucemia, morreu jovem. E o Birajara, ele até foi eleito no programa do Chacrinha, na época, né? O negro mais bonito do Brasil. Teve isso. Ele foi eleito, inclusive, num concurso. Foi uma curiosidade apenas. Goleiro do Flamengo. Aqui, você vê 2 goleiros pretos do Flamengo. Tá? O Adriano, tá? Segurando um jarrinho ali laranja, e com a bola o Neneca. Isso, o Hugo Souza é chamado de Neneca, porque teve o Neneca, goleiro do Guarani, e teve esse Neneca, goleiro do Flamengo. O apelido do Hugo Souza é derivado desse goleiro do Flamengo chamado Neneca, que você está vendo ali com a camisa amarela e azul, lilás, né? Com a bola no braço esquerdo. E entre eles o Cantarelli, que foi o goleiro do Flamengo também por muito tempo, na época, o treinador de goleiro dos dois. Aqui você vê já o Felipe, que jogou no Corinthians. Mais um goleiro preto no time do Flamengo. Quer mais um? O goleiro Bruno, né? Que virou um personagem, nem preciso falar, né? Depois de tudo que aconteceu, mas é mais um. Quer outro? Muralha, Alex Muralha. Também. Goleiro do Flamengo. Olha, eu nem peguei todos os goleiros da história que são pretos, não, tá? Alguns que eu lembrei rapidamente. E o Hélio dos Anjos, você vê aqui, ó. Esse é o Hélio dos Anjos, treinador de vários clubes, né? Foi para o futebol brasileiro, que foi o goleiro do Flamengo. E tá aqui, ó, entrando em campo, o Hélio dos Anjos como goleiro do Flamengo, que é mais um que entra nessa lista. Então, respondendo a pergunta do craque Neto. Isso aí, rapaziada. E aí, o que você achou? O Mauro César passou pano ou não para o Neto, que choveu de comentário aqui no vídeo do Neto, falando que o Neto de craque não tem nada. Então eu não vou chamar mais ele de craque, eu vou chamar ele de Neto. Beleza, rapaziada? Mas aí, o que você achou aí da entrevista do Mauro César lá no Charla? Ele disse bem claro, o Neto se cedeu. Ou seja, o Neto foi errado nas suas declarações, acusando o Flamengo de racismo, envolvendo aí o goleiro Hugo Souza, que agora está no Corinthians. Parte dos comentários lá no canal do Mauro César criticaram ele por ele não ter dado um comentário mais forte para cima do Neto. Mas, cara, o Mauro, ele discordou do Neto, né? A gente precisa separar também as coisas, né? Que o Neto foi mal, isso aí não tem ninguém que fala que não, que não foi mal. Ele realmente se cedeu, realmente jogou muita coisa no ventilador que não deveria ter saído da boca dele. Mas você continua achando que o Mauro César passou pano pro Neto? Deixa o seu comentário aqui. Deixa aquele like que fortalece, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo, eu fico por aqui, até a próxima e valeu!